capítulo 2, versículos de 10 até o versículo 18, texto da palavra do Senhor para nós esta noite, palavra de Deus que diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Queridos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, Pai, que alegria, Senhor, nós estarmos na Tua santa presença, reunidos, ó Deus, em solene convocação do Teu povo, a Tua casa, o Teu santo tabernáculo, ó Deus, em que ajuntam-se não apenas aqueles que foram redimidos por Cristo, mas, ó Deus, contemplam os anjos, assiste a esta congregação o próprio Senhor Jesus como nosso Rei, e que agora, por meio, ó Deus, do Espírito Santo, pelo poder e a direção dEle, que nos deu a palavra e que nos ilumina a leitura, a exposição, o entendimento dela, ó Deus, agora nos entregará, Senhor, a palavra real de governo sobre os nossos corações. Que momento solene, ó Deus, e que alegria há nos nossos corações, porque sabemos que neste momento em que a Tua palavra será nos apresentada, nós seremos enchidos, ó Deus, da glória de Cristo, ó Deus, da admiração pelo nosso Salvador e de esperança, a esperança das coisas que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará, da glória, ó Pai, que Ele inaugurará em definitivo, a glória consumada do Seu reino, e que nos trará, ó Deus, tão glorioso destino, a vida eterna. Ó Pai, que nesta noite, neste momento solene, o Senhor anime as almas dos Teus filhos e das Tuas filhas. Que o Senhor os corrija, que o Senhor, Pai, mostre a eles instruções, caminho do Senhor, mas acima de tudo, ó Deus, que o Senhor os encha de admiração, de esperança, pela glória do Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos no nome dEle, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, ó Deus. Meus irmãos, eu sei que nem todos aqui acompanharam a franquia ou série Matrix. Para alguns vai ser estranho o meu comentário, mas o Matrix é um filme que trabalha muito a ideia de realidade paralela. Um filme, digamos, sci-fi, um filme de muita, ficção e tecnologia. Mas um filme interessante porque é um filme que trata de sofrimento. Talvez a gente não tenha percebido isso pela clareza do quanto isso está em alguns momentos embutidos na mensagem, mas sim está lá o tema do sofrimento.
Por exemplo, em Matrix Revolution, quando o Neo está enfrentando o Sr. Smith, o seu inimigo, e este Sr. Smith é uma personificação do mal, e ele está ali quase que vencendo o Neo. Ele está colocando ele no fundo de uma cova, e a situação de morte parece ser certa. Parece que a morte será definitiva. Mas Neo se recusa a desistir. E então o Sr. Smith lhe pergunta: por que você persiste? Por que ele não desistia? E a resposta, meus irmãos, é ao mesmo tempo grandiosa quanto emblemática, porque ela tem muito a ver conosco, com os cristãos. O Neo responde: porque eu escolho não desistir. Porque eu escolho lutar, batalhar. Então, meus irmãos, ele estava disposto a esse sofrimento, e a encarar e a enfrentar esse sofrimento sem desistência. Eventualmente estava disposto a sacrificar a sua vida pelo seu povo. E isso certamente nos soa familiar. Deveria nos soar familiar, porque é exatamente isso e muito mais que Jesus fez. Jesus, ele estava disposto a sofrer pelo seu povo. Ele não desistiu. E ele sofreu até a morte pelo seu povo. Ele é, portanto, um rei, subjugando seus inimigos, mas não o fazendo com aço e com espada. Ele é um conquistador, mas ele não conquistará por meio do poder visível. Ele ganha o mundo e ele ganha o trono cósmico morrendo, sofrendo a pior das dores e morrendo. Ele conquista, ele redime, ele restaura e governa surpreendentemente por meio do sofrimento. Por isso ele é chamado de o servo sofredor. E o que o autor aos Hebreus está nos dizendo sobre o sofrimento de Jesus? Ele está dizendo que este é o melhor sofrimento, porque é um sofrimento adequado. Este é o ponto principal que nós vamos precisar entender esta noite. O sofrimento de Jesus era adequado para os seus frutos. O sofrimento de Jesus, ele foi digno dos seus frutos. Não haveria redenção, não haveria restauração, não houvesse Jesus passado pelo sofrimento e pela morte. Portanto, meus irmãos, a grande coisa que Jesus faz é sofrer. E pelo seu sofrimento, a grande coisa que está sendo dita aqui é que a passagem está dizendo que esse sofrimento era apropriado, que ele passasse por ele. O versículo 10, vejam comigo, ele diz: porque convinha que aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. O autor, ele usa a expressão convinha, para deixar claro o quanto era necessário e apropriado e adequado o sofrimento de Jesus. Por meio, meus irmãos, desse sofrimento, a humanidade foi novamente levada à glória. E é isso que o texto está dizendo, que eles foram conduzidos novamente à glória. E o que significa isso? Que glória? Nós veremos isso esta noite. Esta noite nós veremos, meus irmãos, que três coisas o Senhor Jesus fez por meio do seu sofrimento. Ele vindicou, restaurou e destruiu. Nós vemos no sofrimento de Jesus vindicação, um termo jurídico que significa reclamar. Ele promoveu restauração e ele estabeleceu destruição. Estes são os resultados do seu sofrimento.
É disso que o versículo 10 está falando. E em primeiro lugar, vejamos no verso 10, esta vindicação, ou o fato de que por meio do sofrimento, Jesus ele reclama-se como o homem perfeito. O versículo 10, ele usa de uma expressão que talvez possa gerar em vocês alguma confusão. Por isso que é muito importante o cuidado na interpretação deste versículo. Por exemplo, ele diz que convinha que por meio do sofrimento ele passasse nessa condição aqui para que ele se aperfeiçoasse. Na segunda parte do verso 10, ele diz: conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos. No original, a ideia é que Jesus está se tornando perfeito a partir destes seus atos de sofrimento. E, de fato, isso gera uma grande dificuldade de tradução e também de entendimento para todos nós que lemos a palavra de Deus. Esta expressão tornar-se, no caso aqui, tornar-se perfeito, e lá atrás, no capítulo 1, versículo 4, volte comigo uma página para que a gente possa ler de novo, ele diz: tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Estas duas expressões podem nos confundir de alguma maneira, como se Jesus de alguma maneira estivesse se tornando alguma coisa como Deus, o que apontasse para alguma, digamos, falha de ideia da natureza da sua divindade, como por exemplo, podendo-se chegar à ideia de que Jesus não era Deus, porque ele precisava ser tornado alguma coisa pelo próprio Deus. Mas desde o início nós temos dito, desde o capítulo 1, que as referências todas aqui, elas estão centralizadas em dois aspectos importantes. Primeiro, na humanidade de Jesus, e segundo, nos aspectos da sua obra como Deus homem, como Redentor. A sua obra é como homem redentor. Então, esta referência tornar-se aqui, tanto lá atrás, tornar-se superior aos anjos, e aqui, novamente, tornar-se superior aos anjos, por conta de uma ideia de aperfeiçoar, ou tornar-se perfeito por meio do sofrimento. Está se referindo, obviamente, meus irmãos, à obra de Jesus como Deus homem. Ele é perfeito ao máximo, como Deus, totalmente além de possíveis melhorias. Sim, ele é Deus em essência, e ele não pode se tornar ou se tornar melhor. Ele é, como revelou Moisés, o eu sou, o que significa o âmago de Deus, ou seja, um ser perfeito, um ser cuja existência é pura, inabalável e incontingente. O que significa isso? Significa que se tudo mais é contingente, depende de Deus para a sua existência, como a sua causa, meus irmãos, isso significa que Ele não é dependente de nada, enquanto todas as demais coisas são dependentes dEle. Nós e todas as coisas criadas, nós existimos sob a condição de que Deus exista, e Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como vimos, e portanto é incontingente, é não dependente de nada fora dEle. Então, quando as Escrituras aqui nos dizem, lá atrás no versículo 1,4, e agora, que Ele tornou-se exaltado, e foi feito herdeiro de algo que antes não era herdeiro, e que se tornou superior aos anjos agora, por ser aperfeiçoado pelo sofrimento, esta é uma referência exclusiva ao ministério e à missão do Deus homem, não à sua natureza divina, mas uma referência a Jesus como Deus encarnado, quanto à sua missão e quanto ao seu ministério. Nada dizendo a respeito da sua essência divina. Então, Jesus ele se tornou perfeito aqui em algum sentido. E esse sentido, obviamente, está ligado exclusivamente
a obra que ele veio para realizar. A qualidade que o seu sofrimento atribui à sua obra e à sua missão. Se nós lermos o resto da carta aos Hebreus, isso ao longo do texto vai ficando cada vez mais claro para nós aqui. Mas o que está acontecendo aqui com essa ideia de aperfeiçoamento do ministério ou da obra de Jesus? O que está acontecendo, meus irmãos, é uma vindicação ou uma reclamação. Esse termo jurídico que nós mencionamos. Jesus, ele está aqui sendo vindicado como sendo o homem perfeito, o segundo Adão, o novo chefe para uma nova humanidade. A linguagem da perfeição na Bíblia nem sempre é usada para referir-se a uma perfeição moral. Muitas vezes é apenas para dar o sentido de algo completo, algo que está acabado, algo que agora está de fato completo para o fim que for estabelecido. Então, a encarnação de Jesus, ela começa os seus sofrimentos. Enquanto que, a partir do momento em que ele conclui a sua obra, com a conclusão dos seus sofrimentos na via crucis, a sua morte e a vitória sobre este sofrimento, então nós vemos aqui um homem, o novo cabeça da humanidade completo, pronto para assumir e vindicar a posição que ele estava preparado para assumir e para vindicar. Se antes Adão era o cabeça da humanidade, agora Jesus, ele está pronto para reclamar a sua posição como cabeça da nova humanidade. Jesus, ele, por meio do seu sofrimento, ele tem a sua perfeição provada, testada, reclamada. Jesus, ele mostrou através do seu sofrimento ser digno de ser o cabeça da nova humanidade. Aquele que superou Adão, que se tornou indigno de ser o cabeça da humanidade. Enquanto o sofrimento mostrou que a perfeição de Jesus na carne, ela é perfeitamente testada e justificada, Adão é o símbolo do fracasso nestas coisas. É por isso que nós ouvimos aquela expressão: em Adão todos morrem, em Cristo todos vivem. Enquanto Adão é o símbolo do fracasso da velha humanidade, Cristo é a expressão do sucesso, da glória da nova humanidade. E ele a vindica como sua, ele a reclama como sua. É por isso que mais tarde, em Hebreus capítulo 5, nos versículos de 8 a 9, o texto diz que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos aqueles que o obedecem. Onde Adão falhou, Jesus triunfou. Onde Adão nos legou o fracasso, Jesus nos lega a nova humanidade em um retumbante sucesso, triunfo. É isso que o texto quer dizer, que por meio do seu sofrimento, ele tornou-se perfeito. Ele se tornou adequado, pelo sofrimento adequado para ser o paradigma, o cabeça, o chefe da nova humanidade. Jesus, meus irmãos, portanto, é consagrado por meio de seu sofrimento para ocupar o cargo de primogênito de uma humanidade nova, de uma humanidade aperfeiçoada. É por isso que nós podemos dizer que o sofrimento de Jesus é o melhor sofrimento. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que para ele é uma alegria, cheia de glória indizível, partilhar dos sofrimentos de Cristo. Porque neste sofrimento nós somos aperfeiçoados. Neste sofrimento, o sofrimento numa perspectiva bíblica centrada em Jesus,
nós somos refeitos como nova criação de Deus. Daqui a pouco nós aplicamos um pouco mais a esse respeito. Mas a segunda coisa que Jesus, ele promove por meio dos seus sofrimentos é restauração. Por meio do sofrimento, Jesus, ele cria uma nova humanidade. É como se nós pudéssemos dizer que o sofrimento de Cristo, ele faz nascer. É como se ele gestasse a nova humanidade. Lembram daquela expressão que nós usamos para o martírio dos primeiros crentes, de que os mártires, que o sangue dos mártires, eles são a semente da igreja? O sofrimento, meus irmãos, observado a partir do sofrimento do Senhor, é tudo para a compreensão do cristianismo, daquilo que Jesus fez, está fazendo e fará. É por isso que precisamos ter olhos diferentes para o sofrimento. O verso 10, ele apresenta Jesus com a palavra fundador. Ele está fundando esta nova humanidade. Esta é uma palavra difícil de ser traduzida, porque nós não temos uma palavra no português equivalente a ela. Por isso que ela foi traduzida no texto em português através de uma frase inteira, que descreve esta fundação ou este ato de fundação. Esta palavra ela significa ao mesmo tempo alguém que é a fonte ou o iniciador de uma coisa, mas alguém que é como uma espécie de líder, capitão, comandante ou governante ao mesmo tempo. Ou seja, são várias ideias deste grande pioneiro, destas coisas que estão sendo por ele fundadas. A ideia e estes sentidos assumidos pelo termo original é de que Jesus é a fonte inicial da nossa salvação e é o capitão, comandante dessa salvação. Quando nós olhamos para o capítulo 2 inteiro, a ideia que o autor quer que você pense, para que você não negligencie essa salvação, é que você entenda Jesus como o cabeça de uma nova humanidade que ele renova por meio da união com ele mesmo, através desses seus atos de redenção, que são atos sofredores. Jesus, meus irmãos, não deve ser negligenciado por nós. Esta é a gravidade dos nossos pecados de idolatria, de indolência cultica. A nossa negligência ao culto é justamente porque negar a este Salvador, que está nos recriando como uma nova humanidade, é negligenciar uma salvação que é muito maior do que nós costumeiramente entendemos. Há algo de terrível, algo de horrível no que nós fazemos quando negligenciamos a adoração de Jesus. O cântico de Colossenses 1, que nos lembra o texto, ele nos lembra o que está no texto e diz: a cabeça do corpo, a igreja, ele é o começo, o primogênito dos mortos, para que em tudo ele seja proeminente, pois nele toda a plenitude de Deus quis habitar e, por meio dele, reconciliar consigo todas as coisas, seja na terra ou no céu, fazendo a paz pelo seu sangue da sua cruz. Que palavras incríveis de Paulo aqui. Palavras de uma glória gigantesca, infinita, que nem sempre nós pensamos na extensão, na profundidade delas. Jesus é o fundador, é o capitão da nossa salvação, o cabeça da nova humanidade reconstituída nele mesmo. Lembram do Salmo 8 que nós comentamos na última mensagem? Ali o homem minúsculo foi criado para ser governante de toda a criação, mas ele caiu. E no entanto Cristo, nosso segundo e perfeito Adão, é trazido de volta à glória para a qual o homem havia sido criado. Tudo que foi perdido em Adão, Cristo conquistou ele como homem perfeito, ainda mais que Adão. O mesmo que Adão, mas nós podemos dizer que com um plus, uma versão melhorada. Esta é a nova humanidade nascendo, no próprio Deus se fazendo carne, para que neste homem perfeito
nós todos aqui possamos ser homens e mulheres recriados, refeitos agora em Jesus, porque nós conhecemos a morte, a perda de glória em Adão. Então Jesus nos faz voltar àquilo para o qual nós fomos desenhados. Através do sofrimento dele é que nós somos levados de volta para esse lugar. Como disse Paulo, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. O versículo 11, meus irmãos, ele diz que Deus nos traz a esta glória por meio de uma santificação total. Veja o que ele diz: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Esta expressão aqui, santificação, é importante porque ela não está se referindo à santificação da vida cristã, aquela processual progressiva, de irmos aos poucos sendo tornados santos. Mas aqui há uma referência ao ser e à posição do ser. Pelos sofrimentos de Cristo, nós somos refeitos como uma nova criação santa. Significa, meus irmãos, agora que nós compartilhamos da humanidade de Jesus uma vez por todo sempre, por mais que ainda aguardemos a entrega dessa humanidade para o dia da glória, para o dia que Jesus for nos glorificar. Mas já estamos atrelados, ligados a esta nova condição. É isso que nós somos declarados por Jesus por meio do seu sofrimento. Nova criação dele, uma nova humanidade. Meus irmãos, toda a obra de salvação está contida nesta expressão santificados. Falando, meus irmãos, de uma oferta única que ele fez para sempre para aqueles que são santificados. Hebreus 10:14 confirma isso, dizendo: porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Jesus se tornou homem, passou pelo sofrimento, e um sofrimento provado, testado, que agora é a humanidade que nos é oferecida. E por isso somos chamados de nova criatura, nova humanidade. O John Owen, ele explica esta figura apontando para a lógica dos sacrifícios do Antigo Testamento. Ele observa que no Antigo Testamento, no regime dos sacrifícios, as primícias, as primeiras coisas, as melhores coisas, eram oferecidas em sacrifício. E este é um padrão para Deus, oferecer primeiro os primeiros frutos, os melhores frutos. E é isso que está acontecendo com a obra de Jesus. Jesus, como homem perfeito, como o segundo Adão, em quem toda a outra humanidade será refeita, ele é a primícia desta nova humanidade. Ele é o primeiro fruto desta nova humanidade. É nesse sentido que ele está aqui se tornando perfeito. Ele é a primícia da nova humanidade, oferecidas para fazer uma nova e uma santa humanidade. Para entendimento talvez um pouco mais claro de vocês, é como se ele fosse o protótipo perfeito. Chegou-se nele ao protótipo perfeito depois do fracasso em Adão. E agora nele, toda uma humanidade perfeita pode ser refeita, recriada. Então, o texto também está dizendo que por conta destes atos, ele foi coroado de glória. Por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição, Jesus foi coroado de glória. O seu sofrimento lhe confere isso. Agora veja só a teologia importante que nós temos aqui. Jesus, ele morreu para trazer você à glória. Considere esta expressão, trazer você à glória. O que significa isso? Eu pergunto para vocês, vocês querem a glória?
O Salmo 84, verso 11, o salmista diz, numa expressão de oração, de desejo: Deus conceda a vocês graça e glória. Vocês desejam isso? Graça eu sei que é fácil de vocês desejarem, mas será que vocês entendem o sentido aqui? Você quer que a sua vida seja carregada de uma bondade pesada, substancial e poderosa? Você quer, como os salmos cantam, ter pés como o da corça e ser erguido em lugares altos? Ou vocês desejam conquistar e ver a vitória e saborear a vitória e a alegria do conquistador? Porque é isso que Jesus oferece ao nos recriar como nova humanidade por meio do seu sofrimento. E eu continuo perguntando: vocês querem a imortalidade? É isso que Ele nos oferece. Você quer que a sua vida tenha significado, propósito e valor definitivos, muito diferentes daqueles que vocês todas as semanas estão perseguindo de maneira mundana? Você quer ser por alguma coisa e depois descobrir que foi usado para realizar aquilo que de fato o dono do universo planejou e desenhou? Então venha a Cristo, venha ao servo sofredor com fé, e sendo restaurado ao propósito para o qual você foi feito, você será trazido à glória. É isso que o sofrimento de Jesus faz. Ele traz-nos a grande bondade de uma criatura criada para refletir a glória de Deus. Jesus sofreu, meus irmãos, para restaurar a nova humanidade, para recriar a nova humanidade. E finalmente, Ele promoveu destruição. Nos versos finais desse capítulo, eles descrevem Jesus derrotando, destruindo, desarmando, depondo o diabo, como o Senhor deste século, deste mundo. A partir do verso 13 ele diz: eu porei nele a minha confiança e ainda, eis que estou aqui, eu, os filhos que Deus me deu, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele nos socorreu, Ele trouxe-nos um grande presente, um grande dom. E este dom, meus irmãos, passa também por destruir, derrotar, desarmar, depor toda a influência do diabo, toda a força do diabo e da morte sobre nós. Ele destruiu todo o poder do diabo, ele depôs o diabo. Mas veja, meus irmãos, como com mais detalhes a morte de Jesus fez isso. Primeira observação que nós precisamos ter aqui é a de que ele tirou todo o poder de acusação do diabo contra estes novos homens e mulheres. Jesus tirou a arma que o diabo tinha, a acusação, ao suportar a ira de Deus por nossos pecados. Hoje o diabo não pode mais nos apontar o dedo. É por isso que em Romanos 8, o apóstolo Paulo ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? O diabo não pode mais nos acusar, não pode mais nos incutir culpa. Isso, meus irmãos, é o que significa propiciação pelos pecados do povo. Significa um sacrifício que leva a ira e que absorve a ira, e que retira de cair sobre nós
a possibilidade da ira. Nós não podemos mais ser acusados pelo diabo. É por isso que é terrível quando crentes acusam outros crentes, porque ao fazer isso eles estão tentando recobrar um poder que Jesus tirou de sobre o diabo. E essas são as verdades que nos emocionam, que nos enchem de alegria, são verdades preciosas. Vocês deveriam se emocionar, meus irmãos, toda vez que estão diante de versículos que nos falam desses efeitos poderosos da obra de Jesus. Um dos temas grandes do Novo Testamento é que quando Jesus sofreu e morreu na cruz, ele desarmou o diabo, e não apenas ele desarmou os governantes e as autoridades demoníacas, e ao ressuscitar dos mortos, ele depôs o demônio dos céus e o substituiu, removendo um acusador e colocando-nos diante de Deus um advogado junto ao Pai. Agora nós não apenas não temos o diabo como nosso acusador, foi removido e deposto, derrotado, como temos um advogado perfeito, um sumo sacerdote diante do Pai. Duas passagens do Novo Testamento apenas para mostrar a glória e a grandeza destas declarações do Evangelho. João capítulo 12, versículos 31 e 32. Agora, falando de sua crucificação iminente, o julgamento deste mundo, agora o governante deste mundo será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas a mim. Colossenses 2, 13 a 15. E tu que estavas morto nas tuas ofensas e na incircuncisão da tua carne, Deus vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todas as nossas ofensas, cancelando o registro da dívida que nos opunha com as suas exigências legais. Ele deixou isso de lado, pregando-o na cruz. Ele desarmou os governantes e autoridades e os expôs à vergonha, triunfando sobre eles. Meus irmãos, o que vemos na encarnação, sofrimento, morte e ressurreição de Jesus é que ele destruiu Satanás e todas as potestades espirituais do mal, destruiu o seu poder, e o texto de Colossenses nos diz que ele os expôs à vergonha. Qual o poder que o texto está dizendo aqui foi retirado de Satanás? O texto diz que foi removido o poder da morte. O que significa este poder da morte? Do que se trata esse poder da morte? Meus irmãos, toda a falta de paz e contentamento das nossas almas, não apenas a morte física que uma hora chega, mas todo o poder dela sobre o curso da vida, porque a morte se estende nos seus efeitos, roubando a paz das nossas almas, roubando o contentamento das nossas almas. Tudo isso foi destruído das mãos de Satanás, removido das mãos de Satanás contra os eleitos de Deus. Satanás, ele poderia usar a nossa culpa como uma arma. Ele poderia ficar diante do trono de Deus e nos acusar implacavelmente. Mas o Senhor Jesus destruiu e removeu isso de suas mãos. João vê a cruz causando o efeito de destruir Satanás e o expulsando, lá em Apocalipse capítulo 12, versículos de 7 a 11, quando ele diz: agora a guerra surgiu no céu, Miguel e seus anjos lutando contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas ele foi derrotado e não havia mais lugar para eles no céu. E o grande dragão foi lançado, aquela antiga serpente,
que é chamada de diabo e Satanás, o enganador de todo mundo. Ele foi lançado ao chão, e seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu dizendo: agora a salvação e o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo chegaram, porque o acusador de nossos irmãos foi derrubado, que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. E eles o conquistaram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, pois não amaram suas vidas até a morte. O acusador foi expulso. Jesus o expulsou e destruiu dele a sua única arma contra os seus irmãos, contra os seus filhos. A nossa culpa diante de Deus foi removida porque Jesus pagou a dívida. E ninguém mais dos seus eleitos pode ser acusado pelo diabo. O Douglas Wilson, comentando esta passagem de Apocalipse, ele diz: quando o defensor dos pecadores foi vindicado na terra na ressurreição, o acusador dos pecadores foi deposto nos céus. A ressurreição de Jesus foi a morte da acusação nos lugares celestiais. Este é o grande servo sofredor que venceu o poder da morte sobre as nossas vidas. Por isso devemos ter uma vida celestial aqui, já nos começos da glória, através da graça que temos em Jesus. Por isso que não devemos viver pela culpa, por isso que nós não devemos ter almas descontentes. Por isso, meus irmãos, que devemos encarar o sofrimento de uma maneira triunfante. Por isso que o sofrimento, numa perspectiva bíblica, é tão diferente da maneira como as pessoas sofrem nesse mundo. A palavra de Deus está cheia de conselhos sobre como, nestas glórias da salvação de Jesus, nós enfrentamos nossas lutas, nossos sofrimentos. Como Efésios 6,16, que nos exorta a usar o escudo da fé. A com o escudo da fé extinguir as flechas de acusação de Satanás contra todos nós. Meus irmãos, a fé crê no Evangelho, a fé crê no que foi realizado nos céus, e ela permanentemente roga que suas realidades desçam à terra, e encham nossas almas de paz e de contentamento. É isso que faz alguém ser capaz de cantar o hino enquanto sua carne é queimada. É isso que fez e sustentou os mártires da igreja, porque a glória já os havia invadido, com os começos dela pela graça. Eles já estavam cheios desta paz e deste contentamento do Senhor Jesus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que nem a morte pode vencer a alegria cristã. É por isso que os crentes, eles precisam de fato serem sim triunfantes, exemplo de alegria e de exultação. É por isso que nós não podemos dar um testemunho paupérrimo de alegria, de contentamento para as pessoas desse mundo. É por isso que nós devemos ser aquelas pessoas que sorriem em meio ao sofrimento, aquelas pessoas que não murmuram, mas que estão sempre com uma expressão de ação de graças ao Senhor, dizendo obrigado por tudo, no pior, no maior dos sofrimentos, nas maiores dores, sermos capazes de exibir paz e contentamento. A fé olha, e a fé vê o nosso grande advogado, parado onde antes estava o acusador das nossas almas. Ele foi removido de lá, ele foi destruído e derrotado e deposto, e agora diante do Pai nós temos apenas o perfeito advogado. Isto é surpreendente, meus irmãos, isto é glorioso, meus irmãos. Estas três coisas nos mostram o triunfo do melhor sofrimento, o sofrimento de Jesus. E concluindo, vocês sabem o que é mais surpreendente? É que esta é uma salvação sem rancor, é uma redenção sem ressentimentos e sem rancor.
Deus não faz nada disso a contragosto. Jesus, Ele não dá a sua vida por você, por mim. Ele não sofre, Ele não sangra, Ele não bebe da ira de Deus pelo pecado, e Ele não morre por nós com uma partícula que seja de ressentimento. Ele está ansioso para nos salvar. Ele não é indiferente nesta salvação. Ele apenas diz aqui no texto: eu direi seu nome a meus irmãos, no meio da congregação cantarei o seu louvor. Eis que eu e os filhos que Deus me deu, porque Ele mesmo sofreu quando tentado. O texto diz: Ele é capaz de ajudar aqueles que sofrem e são tentados. Ele é um Salvador empático. Ele é um Salvador cheio de disposição, de amor. Nada disso é relutante. Deus não está olhando para você e segurando o nariz por causa do seu fedor. Ele se deleita em você, porque Ele vê Cristo em você. Ele é paciente, e Ele é totalmente comprometido em trazê-lo de volta à glória. E o que você precisa é apenas viver a vida para essa glória. Não negligenciar a salvação tão grande que Ele está te oferecendo. É por isso, meus irmãos, que é sim grande a perda de um culto. É sim grande a falta de culto diário. É sim grande a negligência com a leitura da palavra de Deus. É sim grande a perda de momentos de oração no nosso dia a dia. Porque nós estamos trocando aquilo que é cheio de glória, aquele que é maior e melhor do que todas as coisas, por coisas que são menores e são muito piores, coisas que são bem inferiores ao Senhor Jesus. Você troca Jesus por muitas coisas durante a semana. Você troca a meditação na palavra dEle por bobagens. Eu tenho percebido que algumas mensagens, alguns sermões são mais interessantes pelos aspectos culturais do sermão do que pelo texto bíblico, pelas expressões sobre o Senhor. Às vezes se lembra mais de uma ilustração do que da mensagem. Porque para nós, de muitas maneiras, aquilo que está nesse mundo é mais interessante do que Jesus. E o autor aos Hebreus está dizendo para você: olha, não faça isso. Jesus é melhor. Não faça isso. Ele é superior a todas as coisas. O Samuel Rutherford, ele se dirige a nós em um texto maravilhoso sobre julgamento e triunfo, uma obra clássica do cristianismo, dizendo o seguinte: Ele seria de sangue para nós, não apenas viria para os enfermos e para a nossa cabeceira, mas se deitaria e adoeceria, tomando sobre ele barro doente, e seria na condição de barro, um verme não um homem, para que possa pagar por nossas dívidas, e pediria emprestado o coração de um homem, para suspirar por nós, os olhos do homem para chorar por nós, o corpo, as pernas e o braço de sua esposa para serem perfurados por nós, nossa terra, nossa respiração, nossa vida e alma, para que Ele possa soprar suas vidas por nós, a língua e a alma de um homem para orar por nós. Oh, que amor! Cristo não confiaria nossa redenção aos anjos, a milhares de anjos, mas Ele viria pessoalmente e sofreria pessoalmente. Ele não daria um preço baixo e básico para o nosso barro. Ele nos compraria com um grande resgate, de modo que pudesse nos comprar a mais. E ninguém poderia oferecer mais do que Ele em seu marcador de almas. Se houvesse milhões de crentes e mais e muitos céus, sem qualquer nova barganha, seu sangue teria comprado todos eles. E todos esses muitos céus deveriam ter cheirado uma rosa da vida. Cristo deveria ter sido a mesma árvore da vida em todas elas. Oh, nós subestimamos aquele príncipe do amor, que nos supervalorizou. Não venderemos tudo o que temos para comprá-lo. Ele, no entanto, vendeu tudo o que tinha,
a si mesmo para nos comprar. Ah, meus irmãos, como isso é surpreendente. O sofrimento, o melhor sofrimento de Jesus, nos deixa surpreendidos com o seu amor. Nos lembram o quanto Ele nos ama, o quanto o Pai nos amou, e o quanto não há nenhuma hesitação ou vacilação em seu amor por nós. Mas nós diariamente temos vacilados em nosso amor. Diariamente nós temos sido negligentes no nosso amor. E o que o autor aos Hebreus está dizendo a você nesta noite é: não faça isso. Jesus é melhor. O seu sofrimento por nós é o melhor sofrimento. E revela-nos o seu amor, a grandeza do seu amor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, que diante da Tua palavra, Senhor, que nos mostra, que nos revela a glória, o tamanho do amor de Jesus, que nos é revelado pelo seu melhor sofrimento. Sofrimento pelo qual, ó Deus, Ele vindicou a posição de cabeça da nova humanidade. Reclamou para si a posição de segundo Adão, o chefe de novos homens e novas mulheres refeitos à sua imagem, à sua semelhança. E nós estamos contados nesta nova humanidade para o nosso privilégio, para um privilégio indizível. E nós não podemos, ó Deus, espremer, ó Deus, declarar a sua grandeza. Ó Deus, nós somos recriados, refeitos por esse sofrimento. E ó Pai, que nós possamos viver a alegria de estarmos livres do poder da morte, do poder do diabo, do poder dos demônios, do poder das potestades demoníacas que assolam este mundo, e que possamos viver livres, como Cristo nos fez livres, para amá-lo, para, ó Deus, dedicar as nossas vidas a esta tão grande salvação. Ó Deus, é o que nós te pedimos, ó Pai. Não nos permitas, ó Deus, pela Tua graça, vivermos em negligência tão grande de salvação, mas que possamos viver no amor, que dignifica, ó Deus, o amor com que fomos amados. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.